Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Corinthians faz treino tático para clássico contra o São Paulo, ainda sem Memphis. O atacante holandês é esperado no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira. Ranielli e Garro estão fora do Majestoso. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Agora a gente vai acionar o repórter Alexandre Silvestre, que está no Parque São Jorge, trazendo as informações do Corinthians. Boa noite, Silver. O Timão resolveu os problemas dos desfalques para o clássico contra o São Paulo? Não, mas eu resolvi o meu problema, Michele, de cabelo com vento aqui na Zona Leste. Urandi Campos, Thiago Dantas, minha equipe de externa, me providenciaram um fone tiara para eu não parecer um espantalho aqui no Gazeta Esportiva com cabelo voando para lá e para cá. Michele, Corinthians tem muitas dúvidas, pelo menos dúvidas do lado de fora, para o lado de fora do muro. O Corinthians que enfrenta o São Paulo na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, Neoquímica, clássico majestoso, Memphis Depay. Previsão de retorno da Europa do Memphis Depay é para hoje aqui no Brasil. Está previsto um treinamento para o Memphis Depay com o grupo amanhã, ou seja, na véspera do jogo. E da última vez que isso aconteceu numa data FIFA, o Memphis foi para o jogo, mas começou no banco. Foi contra o Santos, entrou só no segundo tempo. Então, Memphis Depay, pelo menos para nós meros mortais, nesse momento é dúvida para o Majestoso. Também são dúvidas jogadores que já estão treinando normalmente, mas que vêm de problemas. O Hugo Souza, goleiro, se ausentou de 2 partidas, perdeu também seleção brasileira, porque tomou uma pancada na perna, teve um problema muscular, mas já está treinando normalmente. Devemos tratá-lo também como dúvida, assim como o volante Maicon, que perdeu alguns treinamentos recentes com tendinite no joelho. A dor passou, vem treinando naturalmente, mas é considerado dúvida por uma fonte minha lá de dentro do Corinthians. Ranielli e Garro, Ranielli machucado e Rodrigo Garro, que tomou um terceiro cartão amarelo bobo no finalzinho do jogo contra o Ceará, são desfalques certos. E eu volto já já para especular com vocês quem poderia ser o substituto do Garro no meio-campo do Corinthians para o jogo contra o São Paulo. Até já. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Diga, Garrafa. Bom, chovendo molhado, dizer que o Garro vai fazer falta, que o Ranielli vai fazer falta. O Corinthians tem um elenco muito curto, um elenco com poucas peças de reposição. Quando você perde os seus principais jogadores, realmente fazem falta. O Dorival tem como preocupação, claro, ainda tentar buscar alguma coisa em termos de Sul-Americana, no mínimo, né? Quem sabe. O Garrafa tem uma pergunta. Pois não, Michel. E para você e para o Chico. Diga. Vale a pena colocar o Memphis no jogo contra o São Paulo? Mas e o jogo da Copa do Brasil? Não, está longe ainda, Michele. Se tiver condição, eu estou entendendo o que você está falando. Você não pode, de repente, se colocar o Memphis em um risco de lesão, né? E tem sido muito comum, toda vez que ele volta da Holanda. Eu não posso afirmar isso, a gente não está lá, a gente não vê os exames, não somos médicos, a gente não... Mas toda vez que ele volta da Holanda é sempre numa condição, espera um pouquinho, só dá para jogar 30 minutos, né? Eu entendo que dá para jogar, sim. Para quinta-feira o Memphis tem que começar jogando, no meu entendimento. Até em função das ausências do Garro e do Ranielli, elenco curto que tem o Corinthians. E também é claro, Chico, que a prioridade é a Copa do Brasil. O Dorival sabe muito bem disso, ele é vencedor dessa competição, não foi vencedor de uma única vez, e ele sabe que precisa da sua força máxima para essa competição, para essa decisão contra o Cruzeiro na fase semifinal, e vai tentar dosar aquilo que tem de melhor contra o São Paulo. Mas vamos combinar que o Memphis, mesmo, vamos dizer assim, mesmo cansado, né, meio baleado por ter disputado ali as eliminatórias, ele tem os méritos dele, né? Tem os méritos. Afinal de contas, ele é um deus do país dele. Ele é o Pelé da Holanda, né? Sério? Guardado as devidas proporções, nada a ver com o Pelé. O Pelé é incomparável. Mas e o Cruyff? Não, o Cruyff também é incomparável. Agora, não está um patamar abaixo do Pelé, né? Eu não coloco o Cruyff junto com o Pelé. Pelo contrário, o Pelé... Não, eu tô falando... O Pelé é o Pelé. Não, é que você está falando que o Memphis é o Pelé. Acho que o Pelé pode ser considerado o Cruyff, não o Memphis.
Não, eu estou dizendo o seguinte, queria o Pelé para a Holanda. Para a Holanda, perfeito. Holanda, mas atualmente. Mas para a Holanda, eu acho que o Cruyff que é o Pelé. Não, atualmente. É isso que ele quer dizer. Atualmente. Não, o Cruyff, você tem razão. O Cruyff é o Cruyff, o Memphis é o Memphis. O Memphis é o ídolo da atualidade. Exatamente. Tipo aquele do São Paulo, que hoje é o ídolo da atualidade, o Luciano. Seria isso? Não, agora confundiu tudo. Então, mas aí que tá. Mas é polêmico, Luciano, o Luciano, apesar de ser um cara polêmico, ele é muito útil para o São Paulo. Voltando ao Corinthians. Ele é o ídolo. Voltando ao Corinthians, né? Mas voltando ao Corinthians, lembrei que o Luciano jogou no Corinthians. Foi bem. Tudo que ele sabe, ele aprendeu lá, na verdade. Certo. Agora, ele é um grande profissional, né? Vamos ver o que o Dorival vai fazer, né, Chico? Vamos ver o que o Dorival vai fazer. Só essa ressalva, Michele. O Memphis, toda vez que volta, não vou dizer que é um privilégio. Toda vez que volta é tratada, sabe, com muito cuidado. Tudo é muito cuidado com o Memphis. Eu não gosto disso. Mas está na hora do Memphis, que é um grande jogador, ele se tocar, né, e começar a ter um pouco mais de ousadia. Vamos ver como é que isso se transforma. Um pouco mais de ousadia, alegria. É verdade, mas ousadia aí no caso do Memphis cai melhor. A gente fecha o noticiário do Corinthians agora com o Silvestre. Silver, já é possível saber quem vai ser o substituto do Memphis? Não, Michele, mas a gente pode especular, não é do Memphis, é do Rodrigo Garro, que tomou o 3º cartão amarelo. Deu uma vacilada o Rodrigo Garro antes da data FIFA, tomou amarelo aos 51 do segundo tempo contra o Ceará. Está de fora do Majestoso. Separamos 5 nomes para vocês ajudarem o professor Dorival Júnior. Memphis Depay, que só vai fazer um treino, o de amanhã, é o que está previsto. Pode jogar um pouco mais recuado na armação. Breno Bidon, para mim, é o que será escolhido. É o que eu acho que o Dorival irá fazer, porque o Dorival já disse que o Bidon é muito mais um meia do que um volante. Dieguinho, juventude e talento a serviço do Corinthians na meia cancha. Acho que é muito grande o jogo ainda para o Dieguinho. Carrilho pode ser uma alternativa, mas mexeria demais na estrutura do meio-campo do Corinthians. Ou o Vitinho, que está recuperado, passou pela transição física, pode jogar, só que é muito mais um atacante, um cara mais agressivo do que um armador. Para mim será o Bidon. E para vocês? Para você, Garrafa? Eu gosto muito do Carrilho, né? Também. Mas eu tô com o Silvestre e acredito que o Dorival vai optar pelo Bidon, pelo que ele vem já jogando, já está num ritmo de jogo, enfim. Aliás, é um garoto que merece toda a atenção do Dorival, né? Porque, afinal de contas, sabe que quando você dá uma atenção especial para um garoto que nem o Bidon, você está apostando no futuro, né? E o Dorival é especialista em apostar no futuro. Quantos caras ele já não lançou no São Paulo que estão aí dando resultado, né? O próprio Luciano, que não é mais jovem, mas ele foi uma aposta do Dorival, quando o Dorival foi campeão brasileiro, eu acho que, né? Brasileiro, se não me falha a memória, junto com o Luciano. Quer dizer, o Luciano foi uma tentativa do Dorival, né? Arriscou no Luciano, então ele tem que arriscar mais nos jovens, né? Beleza, Chicão. Turma, acabou. Olha só, hoje o clima até esquentou lá no nosso querido almoço com a Fiel. Por quê, né? Só para quem... Eu vou trazer o que eu apurei, o que eu avancei no caso, mas só para vocês entenderem, né? Tudo começou por conta dessa foto aqui, ó, né? Dessa postagem do Wesley. O Wesley postou, né? Disse aí que está com saudades, que sente falta do Corinthians, né? Escreveu em inglês aí, coraçãozinho branco e preto, né? Colocou uma ampulheta, né? Enfim, mostrando ali o tempo, né? Tô com saudades e quem sabe, ó, é questão de tempo para voltar. Isso aí já gerou, né? Um alvoroço, né? Em relação ao Wesley, em relação àqueles que gostam dele e aqueles também que não gostam do futebol dele. Aí, ao vivo, fiz uma pergunta para uma fonte e vocês sabem minha opinião, não gosto do futebol do Wesley, né? Claro que ele pode ter evoluído lá, jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, com o Jorge Jesus, enfim. E aí eu mandei a pergunta e disse, vocês não vão fazer isso, né? A gente tem intimidade, né? E uma das fontes que eu perguntei para 3, né? Uma delas respondeu e disse, gostamos, tá? E aí eu fiquei pensando, pô, será que tem alguma coisa? Vamos lá. Olha só o que eu apurei, tá? O Fabinho Soldado gosta do Wesley
E o Corinthians fez uma consulta ao staff do Wesley, não foi nem que ele foi oferecido. O Corinthians fez uma consulta e descobriu, tá, que o Wesley não deve permanecer no Al Nassr, porque ele faz parte de um grupo seleto, né, de jovens, né, até 21 anos, e o Jorge Jesus quer abrir essa vaga. Ele quer um jogador mais top de linha para a posição. O Wesley não agrada tanto. Enfim, eu vou até te passar os números dele aqui nessa temporada. E os árabes podem escrever ali, né, 2 jogadores, né, até 21 anos e não querem gastar esse cartucho com o Wesley, então querem se desfazer do Wesley, mesmo ele tendo um contrato até 2028. A questão é que o Wesley tem preferência em ficar no exterior, né, e o staff dele quer levá-lo para o futebol europeu. Enfim, eu já ouvi algumas especulações que o Sport tem interesse, mas não é informação minha, então não vou cravar isso, tá? Mas a ideia é que o staff dele, né, venha recolocá-lo lá no exterior em algum clube da Europa, tá? Então, o interesse do Wesley é do Corinthians, é claro que o Wesley tem esse carinho para o Corinthians, e ainda, né, para completar a informação, o staff alega que se não encontrar nada, se não conseguir nada para ele na Europa, existe a chance do retorno ao futebol brasileiro, aí o Corinthians vai ser prioridade aí do Wesley, não querendo dizer que ele vai jogar no Corinthians, né, mas o Corinthians vai ser um dos primeiros aí a ser ouvido, tá? A conversar com o staff, caso ele realmente venha decidir em voltar ao futebol brasileiro, mas a prioridade é o futebol europeu, e o staff dele já está correndo atrás de um clube, porque já sabe que não há interesse hoje do Jorge Jesus na permanência do Wesley lá no Al Nassr, tá certo? Aliás, eu prometi os números, né, dele lá no Al Nassr, com 21 anos, né, o Wesley não tem números bons, né, ele tá na segunda temporada dele, tá? E ele soma 2 gols e 1 assistência em 9 partidas. São 490 minutos em campo na temporada 2025-2026. Tá certo? Deixa o like aqui, o que você acha? Você é a favor, né, da volta do Wesley ou não no Corinthians, tá? Então deixa. O elenco do Corinthians fez o 6º treino de preparação para o clássico contra o São Paulo nesta terça-feira. O atacante Memphis Depay ainda não retornou dos compromissos com a seleção da Holanda na data FIFA. Ele é esperado no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira. O dia de treinamentos começou com ativação na academia e aquecimento no gramado, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Depois, os jogadores foram divididos em 2 grupos, um para um trabalho técnico-tático setorial. Na sequência, o técnico Dorival Júnior aplicou um exercício tático de 10 contra 10 e outro de jogadas de bola parada. O treinador fez testes e avaliou as opções que terá à disposição para o Majestoso, a ser realizado nesta quinta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis é uma das dúvidas do Timão. Ele fez 2 jogos pela seleção holandesa nas eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O segundo deles na última segunda-feira. Uma possível escalação do Timão tem Hugo Souza ou Felipe Longo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e Matheus Bidu, Maicon ou Charles, André Carrijo, José Martínez e Breno Bidon, Guinegão ou Memphis Depay e Yuri Alberto. O goleiro Hugo Souza e o volante Maicon são outras dúvidas. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico nesta quarta-feira para ser decidido se eles terão condições de jogo. 2 desfalques certos são o volante Ranielli, que trata uma lesão no músculo adutor da perna direita, e o meia Rodrigo Garro, que cumpre suspensão devido ao 3º cartão amarelo. Por outro lado, o Corinthians conta com os retornos dos meias André Carrijo, Charles e José Martínez, que cumpriram suspensão na derrota para o Ceará, e do volante André e do atacante Vitinho, que voltaram a ficar à disposição após lesões.